Acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Muito bom dia, agora são 7 horas mais 2 minutos no ar, a edição regional do Jornal da Manhã, trazendo para você os assuntos de todo o sul do Paraná e também do Planalto Norte Catarinense. Os destaques de hoje, o prefeito Eliseu Mibach fala sobre a nova atitude do governo de Santa Catarina em prorrogar esse decreto vigente e não autorizar de momento a retomada das atividades econômicas. O prefeito salienta que é importante, principalmente o grupo de risco, permanecer em casa. Cena essa que não vimos ontem aqui em União da Vitória e Porto União, visto que os bancos voltaram a atuar e os idosos precisavam, a maioria deles, sacar seus benefícios. Temos também aqui as informações voltadas para a dengue, outro problema sério em época de coronavírus. Muita gente esquece de falar da dengue, que também mata. E aqui no estado do Paraná, quanto em Santa Catarina, há números muito altos, então, de focos do mosquito. Esses são apenas alguns dos assuntos que serão tratados agora aqui no Jornal da Manhã. Começo, claro, sempre falando do tempo. Neste momento temos aqui 18 graus de temperatura, segundo as informações do CIMEPAR. Hoje a máxima chega a 29 graus e, devido ao calor, há uma possibilidade de pancada rápida de chuva entre a tarde e a noite. Pancada essa que deve somar entre 2 a no máximo 4 milímetros. Assim já como foi no dia de ontem, embora ontem tivemos uma precipitação um pouquinho acima do esperado, 4,2 milímetros de chuva na tarde de ontem. Para o resto da semana, o CIMEPAR não marca chuva, né? Ao contrário, tempo bom, pelo menos aí até a próxima terça-feira, dia 7, já do mês de abril. O que acontece? Até sexta-feira as temperaturas ficam um pouco mais altas e no sábado vamos sentir então um friozinho. As temperaturas, tanto as máximas quanto as mínimas, devem cair. Por exemplo, hoje deveremos ter temperaturas entre 14 a 29 graus. Lá no sábado, o esperado que fique entre 7 de mínima e 19 graus apenas de temperatura máxima. O nível do rio Iguaçu, nesta manhã, ele está com 1,49 m. Bom, vamos de informações. Eu quero já começar a atualizar aqui os números das últimas 24 horas pelos nossos municípios. Começo destacando o município de Porto União. Atualização, então, dados compilados até ontem. Temos os seguintes números. Quanto ao coronavírus, casos em monitoramento e acompanhamento são 52, ou seja, boa parte dessas pessoas, ou na sua totalidade, estão em um quadro gripal, né, estão sendo, claro, avaliadas. Casos suspeitos, temos apenas um caso, já o prefeito Eliseu vai falar sobre esse caso suspeito, e que já foram descartados, foram 23. Bom, desses 52 casos, eles estão distribuídos da seguinte forma no município de Porto União. São 6 na área industrial, 3 no bairro Vice-King, 6 no bairro São Pedro, 11 na área central, 2 no Cidade Nova, 7 no bairro Santa Rosa, 2 no bairro São Francisco, 3 no Bela Vista, 4 no São Bernardo do Campo. No interior, são 6 casos em Santa Cruz do Timbó e um caso na Lança, casos monitorados. O único caso suspeito é de uma pessoa que acabou vindo de fora, conforme informa nesta matéria o prefeito Eliseu, que também comenta sobre o decreto que foi prorrogado no estado de Santa Catarina por parte do governador Carlos Moisés, e aí o prefeito pede, né, que as pessoas fiquem em casa, principalmente os grupos de risco. Quero repassar as informações aos munícipes de Porto União e falar da nossa preocupação com relação à saúde e com relação ao comércio. Temos aí uma situação nova, através do governo do estado, que tinha falado que o comércio voltaria à sua normalidade com efetivo reduzido, mas que a partir de quarta-feira estaria retornando, e parece-me que o governador está mudando de ideia. Através de um vídeo que foi passado para todos os prefeitos na data de ontem, parece-me que o governador vai reeditar o decreto para mais 7 dias. Então, este decreto será prorrogado, mantendo o comércio fechado. Nós estamos preocupados, até não concordamos muito com isso, entendemos que deve ser liberado com efetivo reduzido, da forma como se tinha falado,
e estamos aguardando. Infelizmente, o governo fala uma coisa, faz outra, e nós aqui no município, nós não podemos ir contra um decreto do Estado porque é uma lei maior. Então, está ficando difícil, né? Eu sei dos problemas dos empresários, dos comerciantes, os boletos que estão vencendo, as dívidas, os funcionários. Daqui a pouco tudo vai se transformando num problema cada vez maior. Então, eu também sou empresário, também atuo no comércio e sei da dificuldade, sei de tudo aquilo que estamos passando. E sei também que talvez poderia ser diferente, que é preciso ter uma intervenção maior do governo do Estado, o governo federal também, eu entendo que deveria ter reunido os governadores, reunido os secretários de saúde dos estados e ter feito um plano estratégico para todo o Brasil. E isso não aconteceu, infelizmente, cada governador está tomando a decisão que acha que deve, e nós estamos subordinados, então, ao governo do Estado. Porto União está subordinado ao governo de Santa Catarina, na pessoa do governador Moisés, e nós temos que seguir os ditames da lei para que se cumpra aquilo que o governador está determinando para o Estado. Então, eu sou solidário com todos os empresários, com todos os comerciantes e sei de todas as dificuldades. Com relação à saúde, informo a todos também que estamos monitorando 52 casos aqui no município de Porto União, sendo que um suspeito, que é uma pessoa que não é do município de Porto União e que nós estamos monitorando através do Hospital São Brás. Mandamos os exames já para Florianópolis, vamos aguardar e ficar na expectativa de que dê negativo e que nada de mal aconteça. Essas 52 pessoas que estão sendo monitoradas, a maioria apresentando sintomas de gripe. Então é aquilo que eu sempre falei, tudo que nós não podemos nesse momento é contrair um resfriado ou uma gripe. Por quê? Porque fica mais vulnerável, espalha o vírus, é difícil. Então, mais uma vez, a gente pede a compreensão. Quem está com sintomas de gripe, fica em casa, guardadinho lá, fica lá no seu quarto, não saia para a rua. A gente tem percebido que hoje, com a abertura dos bancos, muitos idosos estão nas ruas. Eu peço que evitem sair para as ruas, principalmente os idosos, porque são mais vulneráveis. As pessoas com doenças crônicas também não devem sair. Evite. Vamos cumprir aí as determinações do governo do Estado nesse momento. As determinações do governo do Estado são também as determinações da Secretaria Municipal de Saúde, da administração de Porto União. Então, eu peço a todos que mantenham a calma, evite de sair, pede para um filho, para um neto, para qualquer pessoa da família fazer as suas correrias do dia a dia na rua. Então, as pessoas de idade, por favor, fiquem em casa. Esse é o nosso pedido. Nós não queremos ver ninguém passando por dificuldades num momento tão difícil como esse, e as dificuldades de saúde para uma pessoa de idade é pior, porque a recuperação é mais lenta. Então, é preciso haver um entendimento nesse sentido. No mais, gente, vamos aguardar amanhã qual será o decreto do nosso governador do estado, para que a gente possa passar maiores informações a toda a população. O governador tinha repassado na semana passada um plano estratégico para Santa Catarina, do qual constava que os bancos, as casas lotéricas, as instituições bancárias, como cooperativas de crédito, todas abririam no dia de hoje. E está abrindo. Na quarta-feira, o comércio estaria abrindo gradativamente, mas parece-me que não será isso que será editado pelo governo do estado. Então, repito, sou solidário a todos os comerciantes do município de Porto União, sei das dificuldades, mas vamos torcer para que o governo estadual, que o governador reveja sua decisão e que a gente possa, então, voltar a abrir o comércio. Essa é a nossa expectativa e, lógico, vamos continuar monitorando todas as questões de saúde, vamos trabalhando nesse sentido, vamos evitar também
de ir aos postos de saúde. Ligue para a Secretaria de Saúde, um profissional vai lá na sua casa e vamos continuar a vacinação dos idosos, que 50% dos idosos do município de Porto União já foram vacinados. E nós temos ainda aproximadamente 2.000 e poucos idosos para serem vacinados no decorrer dos próximos dias. Então, logo conclua essa vacinação dos idosos, estaremos então vacinando as pessoas com doenças crônicas, para depois sim vacinar as crianças. Esse é o trabalho que estamos fazendo nesse momento. Agradeço a todos pela compreensão e podem contar conosco, que nós estaremos sempre atentos, sempre fazendo o melhor possível pela população de Porto União. Então tá aí as palavras do prefeito Eliseu Milba, que já atualizando as questões quanto à vacina no município de Porto União, assim como nos demais municípios, vai seguir uma espécie de um calendário. Primeiramente os idosos, aí os demais grupos de riscos e por último as nossas crianças. Todos receberão a vacina, não vai faltar vacina. Ainda com o município de Porto União, temos entidades que acabam, de um certo ponto, sendo prejudicadas com tudo isso, porque as doações acabam caindo e muito. E essas entidades, como a PADAF, como a APAI, dentre outras, aqui, tanto em Porto União quanto na Vitória, elas sobrevivem, pela maioria, graças à doação da população. Em Porto União, hoje a Priscila Lodi, aqui da APAI de Porto União, ela vem a público solicitar que as pessoas continuem entrando em contato com a APAI e fazendo suas doações. Aqueles 10, 15, 20, 50 reais que as pessoas doam por mês faz toda a diferença para a manutenção dessa tão importante entidade aqui em Porto União. Olá, meu nome é Priscila Antunes, trabalho na Central de Doações da APAI de Porto União. Queremos agradecer a todos os nossos amigos e colaboradores pelas doações e contribuições. No dia 18 de março, cumprindo o decreto 515 do governo do estado de Santa Catarina, suspendemos nossas atividades, não nos dando tempo para buscar as contribuições que são de extrema importância para mantermos a instituição, atendendo mais de 120 pessoas. Pedimos a você, contribuinte, que não deixe de nos ajudar. Logo retornaremos às atividades, mas enquanto isso não é possível, faça sua doação através de depósito ou transferência bancária. Também não deixamos de assistir os nossos alunos, que estão sendo acompanhados por nossa equipe de saúde através do WhatsApp e por telefone, junto com a equipe pedagógica. Que todos tenhamos cautela, cuidado, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Pode ser pela Caixa Econômica Federal, agência 0422, conta corrente 3236, dígito 0, ou pelo Banco do Brasil, agência 2490, dígito 2, conta corrente 3566, dígito 1. Gostaria de repetir para vocês mais uma vez as nossas contas bancárias para que vocês possam nos ajudar. Pela Caixa Econômica Federal é agência 0422, conta corrente 3236, dígito 0. E pelo Banco do Brasil, agência 2490, dígito 2, conta corrente 3566, dígito 1. Vocês também podem nos acompanhar por nossas redes sociais. No Instagram é @apaiportounião ou pelo Facebook na página Apaixone-se por essa causa. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já eu volto trazendo aqui os números para os municípios do sul do Paraná e falando também sobre a dengue, outro problema que as pessoas têm que ficar atentas nessa época do ano. Agora são 7 horas mais 18 minutos, de volta com o Jornal da Manhã, trazendo informações aqui para a nossa região. Vamos atualizando aqui os números. Bom, em General Carneiro, segundo dados da Prefeitura, quanto ao coronavírus, temos 6 casos notificados, outros 6 suspeitos, 6 que já foram descartados e 11 pessoas que estão sendo monitoradas, principalmente com sintomas gripais. Já aqui também, na cidade vizinha de Irinópolis, no Planalto Norte Catarinense, apenas um caso suspeito e nenhum caso confirmado. E para Bituruna, lá temos então os dados divulgados ontem, boletim das 16 horas, 31 em monitoramento,
Aqui já tivemos 6 casos descartados em Bituruna, nenhum notificado, nenhum caso suspeito e, claro, consequentemente, nenhum caso confirmado. O trabalho em Bituruna, ele vem sendo feito aqui através da Fundação Municipal de Saúde, vigilâncias, com apoio, é claro, de várias entidades e até de pessoas, né, que doaram o seu dia para estar colaborando, então, nas barreiras sanitárias que foram montadas nas entradas do município. O secretário da Fundação Municipal de Saúde, Josmar Cruz, fala de um plano de contingência que foi elaborado em Bituruna para que mantenhamos esses bons números lá no município, nenhum caso suspeito, nem sequer confirmado. E também da compra de EPIs, que é muito importante nessa época agora de pandemia, em que os materiais desapareceram das prateleiras. A prefeitura reforçou o estoque de EPIs para as unidades básicas de saúde, quanto também para o hospital. Então, esse plano de contingência, né, além de ser uma obrigação, né, de todas as secretarias realizarem, é através desse plano que a gente consegue nortear todo o andamento dessa problemática que vem acontecendo nesses dias sobre o coronavírus. Através desse documento, a gente consegue se basear e realizar todos os nossos atendimentos. Todos os nossos passos estão aqui. Seja do início, agora que a gente está tendo todas essas semanas, e nós temos que pensar lá na frente. A gente tem que pensar naquilo que a gente não quer que aconteça, porém precisa estar no papel. Nós precisamos saber aqui, nós precisamos ter documentado tudo certinho com a nossa equipe. A gente trabalhou praticamente 1 semana e meia em cima desse plano de contingência, porque nós precisamos preparar, na verdade, o nosso hospital, a nossa unidade de saúde, como que vai realizar o atendimento. Desde o momento que esse paciente chega no primeiro atendimento, seja na unidade ou seja no hospital, qual que é o manejo, qual que é a técnica, como que nós vamos atender e posteriormente, sendo positivo, digamos assim, após um resultado, qual que é a nossa conduta dentro do hospital internado, como é que a equipe vai realizar esses atendimentos e se porventura acontecer dessa epidemia, dessa pandemia, na verdade, chegar em nosso município de uma forma tão agressiva como em outros lugares, nós temos que estar preparados. Se o nosso hospital tem capacidade de atender essa população, se nós vamos precisar utilizar, seja ginásios, hotéis da nossa cidade, então tudo isso a gente precisa ter no plano. Então, gostaria de destacar também aqui, já que o nosso prefeito mencionou a questão dos EPIs, que é muito importante. Então a gente bate na questão do atendimento do nosso hospital. Nessa semana a gente, através da aprovação aqui do nosso prefeito, a gente realizou uma compra de aproximadamente R$10 mil em equipamentos de EPIs, né? Entre eles os termômetros digitais, seja para as fiscalizações, para o nosso hospital, para nossas unidades de saúde. Também macacões específicos, juntamente com o capacete, para vir atender melhor a população e também proteger os nossos funcionários, que é a nossa preocupação muito grande. Haja em vista que, se porventura um dos nossos funcionários forem contaminados, nós vamos ter uma baixa grande de vários funcionários, já que dentro do protocolo, quem está por perto dessa pessoa também você precisa isolar. Então, nesse sentido, é que nós fizemos essa compra e fazemos a orientação para o pessoal procurar as unidades de saúde e evitar o máximo de procurar o serviço de urgência e emergência do Hospital São Vicente de Paula. Só para finalizar esse assunto quanto ao coronavírus, União na Vitória, ontem não foram divulgados os casos monitorados, até porque a partir de hoje uma nova metodologia, isso vem a nível de Brasil, vai ser aplicada, né? Então vai mudar totalmente a forma de divulgação dos casos, tanto suspeitos quanto confirmados. Por enquanto, seguimos apenas com o caso confirmado ainda na última sexta-feira. E a nível de estado do Paraná, boletim de ontem, quanto ao coronavírus, são 160 casos confirmados, outros 484 que estão em investigação. Já foram descartados 2.877 casos e no Paraná 3 óbitos já tivemos. Claro que não queríamos perder nenhuma pessoa devido a essa doença, mas se comparar com outros estados, o Paraná ainda tem um dos menores índices aqui então do nosso país, se compararmos também com o tamanho da questão territorial. Além do coronavírus, as pessoas devem ficar muito atentas também quanto a outros problemas. Por exemplo, o mosquito Aedes aegypti. Nesses dias que você ficou em casa, você aproveitou para
fazer aqui a limpeza nas calhas, virar aquela garrafa que estava de boca para cima, colocar areia nos pratinhos, eliminar, de repente, até aquele pequeno buraquinho que tinha sobre o muro, onde cai a chuva ali, armazena um pouco de água. Pois é, cada detalhe é imprescindível que as pessoas fiquem atentas, porque ali pode ser literalmente um berçário para o Aedes aegypti. Deposita suas larvas, e estudos já comprovam que podem ser hibernados por até 1 ano, aguentando até baixas temperaturas. Então é de extrema importância que as pessoas, pelo menos uma vez por semana, façam ali uma geral no seu quintal para eliminarmos esse problema. Atualmente, os números do Aedes aegypti são muito mais altos que o coronavírus e mataram muito mais pessoas até o presente momento. Então não dá para apenas cuidar de uma doença e não olhar para outra. Temos sim, coronavírus é sério, é grave? Claro que é, mas a dengue também. Esse é o assunto de hoje com o secretário de Estado da Saúde do Paraná, senhor Beto Preto. Vamos fazer uma limpeza mais profunda nos quintais, não deixar... você vai ver ali que vai juntar água, não deixa juntar água. Nós estamos passando por uma grande epidemia de dengue no Paraná, que poderia ter sido evitada, porque ao longo do tempo as pessoas foram ficando imunes à dengue tipo 1, e dessa vez o vírus que circula da dengue é o tipo 2. Então, assim, com muito respeito, eu gostaria de estar aqui com você hoje falando de investimentos do Estado, falando de obras, da compra de mais equipamentos, de compra de mais leitos de UTI para momentos diferentes, falando de uma campanha de cirurgias eletivas, que nós ganhamos 13.600.000 reais do governo federal. Com a nossa economia aqui, conseguimos juntar mais 13.600.000 reais do Estado. Íamos fazer uma grande campanha de cirurgias eletivas aí com 27 milhões de reais, que é um belo recurso financeiro. Fomos surpreendidos com tudo isso que está acontecendo. Então, é momento de falar. Só que a saúde, diferente de outras áreas, você faz um investimento em asfalto, às vezes, inaugura uma nova escola, isso tudo gera muita notícia positiva. Mas saúde também é o dever de enfrentar os problemas, com foco nos problemas e poder superá-los, superar as barreiras que são colocadas. Então nós temos hoje questão do sarampo, questão aí da vacina contra a influenza, a questão da febre amarela, essa questão da dengue, o coronavírus, a dengue, o tratamento da dengue, antes de ser deitar numa cama de hospital ou numa poltrona e ser hidratado para melhorar o seu sintoma, antes de tudo isso, é eliminar o foco do mosquito. Há alguns anos aqui no Paraná, houve aí até uma tentativa de usar um teste de uma grande empresa multinacional como vacina. Não deu certo e se gastaram quase 100 milhões de reais. Eu muito antes de falar, de gastar recursos com isso, eu sou obrigado a falar com muito respeito a todos. Dengue nós podemos evitar sim. Nós evitamos eliminando o foco do mosquito. Então você, cidadão paranaense, está nos ouvindo agora, saiba disso. Muito respeito a todos vocês. Cuidem-se. Olhe no terreno do vizinho. O sentimento de comunidade é um assunto que tem que ir para a missa, para o culto, para dentro da escola, associação de moradores. Um tem que cuidar do outro. Estamos no momento do coronavírus. Então temos que falar também do coronavírus, mas não podemos nos esquecer da dengue. Mudou o sorotipo. Temos hoje o sorotipo 2 da dengue. Ninguém tem imunidade. Então, por isso, o número expressivo de casos. Hoje, o novo boletim sai com 75 mil casos. Já perdemos muitas pessoas no Paraná. Cada um dos que perderam a vida, quero dizer, é uma família enlutada, é uma comunidade entristecida, porque perdeu um amigo, uma amiga, um avô, avó, ou alguém que fazia a diferença na vida de alguém. Então, com muito respeito, eu digo que nós podemos. Paraná é um baita estado, um belo estado, podemos fazer mais, e eu chamo a atenção da conscientização da opinião pública sobre esse assunto. 7h29, um breve intervalo, já vamos mudar o foco. Continuamos com informações aqui por União da Vitória. Vamos falar sobre coisas boas que também acontecem. Agora são 7h32, já de volta com o Jornal da Manhã. Em União da Vitória, várias escolas do município estão sendo reformadas através do programa Reforma Rápida. Muitas vezes é a troca de um telhado, ali então a troca, de repente, da questão da parte elétrica, hidráulica das escolas.
Escolas essas que passaram por muitos anos sem ter uma reforma básica, em que faz toda a diferença. Algumas, por exemplo, em dia de chuva, chovia mais dentro que lá fora. E então, várias escolas já foram beneficiadas. A última, um pouco antes agora, é claro, desse programa ter que dar uma pausa quanto às entregas das obras devido até ao novo coronavírus, a última escola que foi beneficiada, que foi entregue à população, foi ali então no bairro João Paulo II. O vice-prefeito Bachirabas enaltece a importância desse trabalho que está sendo desenvolvido nos prédios, então nos espaços onde essas crianças permanecem a maior parte do dia. Está entregando essas melhorias hoje, mas mais feliz porque a gente sabe que a comunidade é participativa. Falei, há comunidades e comunidades. Há comunidades que infelizmente às vezes não têm essa participação, mas aqui tem. Não é de hoje, já há muito tempo que vem essa participação, então vocês estão de parabéns. Estão de parabéns por estar aqui hoje, que mostra a preocupação com o filho de vocês. Tem aquele ditado que diz, não adianta ser pai e mãe, tem que participar. E vocês participam. Cumprimentar a Lu, vai cumprimentar ela, cumprimentar todas as professoras, as zeladoras, as serventes. Eu sempre falo, o Ricardo fala, ninguém faz nada sozinho. Se não tiver servente aqui para limpar o CMEI aqui, vai sobrar para a diretora. Então, Lu, a todos vocês aí, a gente sabe o trabalho que vocês fazem aqui. Até a gente estava ali na frente, a mãe da Lu estava chegando aqui e falando do orgulho dela. E eu sempre falo, quem que não gosta, todo mundo gosta do recurso financeiro, do salário, mas eu acho que o mais importante que a gente deixa aquilo é o legado que a gente deixa. Então você, com a tua equipe, está deixando um legado. Os pais também estão deixando um legado. Essas melhorias que eles fazem aqui, daqui a pouco os filhos deles vão para a escola, mas eles vão deixar para as outras gerações. Então vocês estão de parabéns, de verdade, a gente fica feliz. Eu acompanhei há muito tempo atrás ali, a gente via a transformação. E às vezes vocês não tinham a força para poder fazer tudo o que vocês queriam. Falar também, vem aqui, Ricardo, eu acho que muito que a gente fala, eu acompanho durante muito tempo a educação, às vezes havia vontade de fazer as reformas, mas o que acontecia? Vinham aqui, falavam, não, nós vamos começar aqui. Mas passava um mês, 2, 6 e não acontecia nada. E o Ricardo, com a experiência que ele trouxe do Núcleo Regional de Educação, ele está deixando uma grande marca que não vai ficar só para a União da Vitória, vai ficar para o Paraná e talvez para o Brasil. Ele, com toda a equipe dele, ele que tem esse espírito de trabalhar em equipe, a reforma rápida é algo que daqui a algum tempo vocês vão ver sendo copiado em todo o Paraná e em todo o Brasil. Vamos lá no CMEI, Zilá Fernandes, foi dada a ordem de serviço agora na terça-feira. Na segunda está começando as obras. Então, Ricardo, toda a sua equipe, o prefeito Santinho teve a coragem de bancar esse projeto, porque não acontece em nenhum município do Paraná. E um projeto feito de forma correta, honesta. Vocês puderam acompanhar o que foi feito com o recurso. O prefeito Santinho bancou esse projeto, que vai servir de exemplo, vai ajudar muita gente nesse Paraná, nesse Brasil. Então, eu só queria agradecer a vocês. Sempre falo, nós estamos fazendo justiça com esse CMEI, porque tinha a participação dos pais, e a gente, vocês não acham que a gente não fica triste, às vezes, quando a gente não consegue fazer as coisas que a gente pensa em fazer. Então, hoje, no dia de hoje, nós estamos fazendo justiça com esse CMEI, porque tem o comprometimento dos professores, dão um ensino de qualidade, tem o comprometimento da comunidade, e às vezes nós, como poder público, estamos devendo. Então hoje a gente faz justiça com esse CMEI, com a Lu, com toda a sua equipe, com os pais, com toda a comunidade do João Paulo. Agora são 7h mais 36 minutos. Bom, teríamos também ao longo desse mês de março aqui o lançamento de um livro da escritora Leni Trentin Gaspari. Esse lançamento ele foi adiado devido, é claro, às questões voltadas aqui ao coronavírus. É um livro muito interessante que conta o nosso passado, principalmente aquelas pessoas que tiveram alguém na família, ou de repente até a própria pessoa, que nasceram com o apoio das parteiras. Até porque antigamente a questão do hospital, principalmente a população que morava mais longe aqui da área urbana, tinha dificuldades. E com isso as crianças nasciam
em casas. O título desse livro é As Parteiras e Seu Ofício de Aparar Bebês. É muito importante e conta aqui a nossa história. Você sabia que tínhamos até um parteiro, um homem que fazia partos aqui na região de União da Vitória. Vamos ouvir a autora do livro, a senhora Leni Trentin Gaspari, contando um pouco dessa fascinante história. Bom dia. Bem, a ideia, digamos assim, eu escrevo sobre mulheres. Eu sou uma pesquisadora das questões de gênero. Então, eu já publiquei vários trabalhos sobre as mulheres e eu sempre achei que as parteiras estavam sendo invisíveis perante a comunidade, perante a sociedade como um todo, porque foi muito difícil também encontrar livros que falassem sobre a questão das parteiras para eu ter uma base de literatura. E eu consegui um livro de Portugal e eu inicio o meu trabalho fazendo um estudo como aconteciam os partos em Portugal, considerando que nós éramos colônia, o Brasil era colônia de Portugal. Aí chego ao Brasil e vou fazer uma análise dentro dos documentos que eu encontrei de como mais ou menos se processou, se houve interferência ou não, e houve bastante. E vou vindo, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, chego no Paraná e depois chego em União da Vitória. Trato do livro, assim, ouvi 17 mulheres familiares das parteiras, porque elas já faleceram, porque eu pego lá bem do início do século, de 1930 em diante. Mas nós temos uma que ainda está viva, que é a Tia Azul, a dona Zulmira Voldan, que ela é mais nova, claro, que as outras que já faleceram. Ela tem 75 anos e mora aqui em São Cristóvão. Mas eu ouvi muitas mulheres e as histórias são lindas. E um detalhe interessante é que os depoimentos delas casavam muito. E, inicialmente elas trabalhavam sem cursos, né, enquanto que já era exigido cursos em São Paulo, no Rio de Janeiro. No Paraná, só a partir de 1930, 15 já recebia o certificado através de um exame por médicos, né, uma consulta, alguma coisa assim. Mas a partir de 1930 já começam a surgir cursos específicos para elas. Mas é claro que no interior muitas trabalharam sem os cursos mesmo, e aqui na nossa região especificamente em 1970 que começam os cursos. Eu só gostaria de dizer que, falando de mulheres, aqui o livro trata de mulheres, mas eu também encontrei um parteiro homem, que foi o seu José Lima da Costa, e tem uma história linda que eu vou contar sobre a vida dele, que ele foi parteiro também. Bom, mas quem quiser ficar sabendo de todas essas histórias, né, tem que aguardar um pouco o lançamento do livro. Aguardar o lançamento e depois ele estará à venda na livraria do Porto, ali da Geno, né? Mas se Deus quiser, todo vai passar essas preocupações com a saúde pública, logo passa, e nós voltaremos a marcar uma nova data e convidaremos todos novamente. Obrigada pela oportunidade. Agora são 7h mais 40. A edição regional vai ficando por aqui. Volto amanhã a partir das 7h. A você, um ótimo dia. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.